Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Se você está feliz com Jesus, abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35. Quero louvar a Jesus por estar com os irmãos aqui nessa noite, nessa oportunidade, ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Louvar a Deus pela vida do pastor Celso, sua esposa, todos os obreiros. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Louvar a Deus pela sua vida que chegou aqui nessa noite para adorar a Jesus. Você está feliz? Amém. Amém? Você já ouviu Deus falar com você nessa noite? Amém. Glória a Deus. Nós temos certeza de que Deus falou conosco e continuará falando por sua misericórdia. Se você achou Gênesis 35, diga glória a Deus. O texto diz assim, a partir do verso 16: Partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e teve trabalho no seu parto. Aconteceu que, tendo ela trabalho no seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Somente a última parte do verso 18. Chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. A gente está em um ambiente profético, você crê nisso? Então, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão no seu coração com fé e diga assim: aquilo que o Pai diz. Não, diga mais forte, diga: aquilo que o Pai diz é mais importante. Se você puder, se assente louvando ao nome de Jesus. Uma das piores coisas que existem, preste bem atenção, uma das piores coisas que existem é alguém que um dia foi rotulado. Uma das piores coisas que existem é receber um rótulo sobre a sua vida, de algo que você fez, ou de alguém que você foi. Existe um peso muito grande sobre a vida de quem rotula alguém. Existe algo muito sério quando a gente vai falar da história de alguém. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai caracterizar alguém por algo que ela foi ou por algo que ela fez. E existe algo pior ainda. Quem me ouve diz amém. Existe algo pior ainda, que é o fato, e eu tenho certeza que você já conheceu alguém assim, de algumas pessoas que rotulam outras pessoas por aquilo que elas fizeram ou foram no seu passado, e nada daquilo que Deus faz na vida de alguém muda o rótulo que essa pessoa colocou. A pessoa foi alguém no passado, ela fez algo no passado, ela até errou, mas Deus mudou a história, Deus transformou, Deus fez algo, e aí de repente, alguém continua condicionando essa pessoa por aquilo que ela fez no seu passado. Você conhece alguém assim? Não precisa falar não, guarda para você. Muitas pessoas no nosso meio não conseguem ver a transformação que Deus faz na vida de alguém e continuam rotulando outras pessoas por aquilo que elas foram ou fizeram no seu passado. Isso não é novo. A Bíblia já fala sobre isso, exatamente no contexto
daquilo que nós lemos nessa noite. Jacó é alguém que foi rotulado por toda a sociedade que estava ao seu redor, desde o momento que ele nasceu. Jacó é alguém que leva um rótulo sobre si, e o rótulo que ele leva está impresso no seu nome, porque o nome Jacó significa usurpador. Na linguagem atual, aquele que quer tirar o lugar de alguém, aquele que quer trapacear. Jacó, desde quando nasce, porque nasce agarrado no pé do seu irmão, mesmo não tendo entendimento daquilo que fazia, alguém olhou para ele e disse: Jacó, aquele que quer tomar o lugar de alguém. Desde então, todo mundo conheceu Jacó como alguém que queria tomar o lugar do seu irmão. Qual é o grande problema? O grande problema não é somente o rótulo que alguém coloca sobre Jacó. O grande problema aqui é que Jacó acredita naquilo que estão falando ao seu respeito. E a história de Jacó vai ser uma história de enganação e de mentiras. Porque desde quando ele era criança, ele ouviu: você é um usurpador. Você quer tomar o lugar do seu irmão. Só que Jacó tem promessa de Deus. Jacó tem palavra de Deus, mas ele prefere ouvir a voz daqueles que estão ao redor dele. Então ele cresce, ele se desenvolve, ele se torna adulto, ouvindo que é um mentiroso, e ele acredita naquilo que falavam ao seu respeito. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite, que há muito tempo estão acreditando em uma mentira que falaram ao seu respeito. A primeira palavra para alguém que recebe aqui nessa noite é: a partir de hoje, você não vai ser conhecido pelo rótulo que colocam em você, mas pela promessa que Deus te fez. Tem alguém que ouve essa palavra aqui nessa noite? Jacó é alguém que é rotulado por todos ao seu redor. Leva o rótulo sobre si de que ele é um mentiroso e usurpador. E a história de Jacó é consequência de acreditar nessa mentira. Tome muito cuidado ao acreditar naquilo que não é palavra de Deus. Tome muito cuidado ao acreditar naquilo que não é promessa de Deus. Tome muito cuidado ao acreditar naquilo que os outros falam e não naquilo que Deus disse ao seu respeito. Tome muito cuidado. Porque Jacó, ele cresce, e ao crescer, a história de Jacó é marcada por confusões. A história de Jacó é marcada por mentiras. A história de Jacó é marcada por conflitos, a tal ponto que ele precisa sair correndo da sua casa. Ele precisa sair fugindo da sua casa, porque se ele permanece, ele iria morrer. Você conhece a história? Eu vou adiantar. Jacó entra em uma guerra com seu irmão Esaú. Ele sai correndo para a casa do seu tio Labão. E ele não tem nada. Absolutamente nada. Ele sai como a gíria de alguns, com uma mão na frente e a outra atrás. Ele sai sem nada de casa, mas ele sai com uma promessa. A promessa que foi feita mesmo antes dele nascer, de que o menor seria maior do que o mais velho. A promessa que Jacó leva consigo é suficiente para sustentar ele. A promessa que Jacó leva consigo é suficiente para direcionar ele. De repente, nessa jornada de conflito, de fuga, de mentira, Jacó para em um lugar para descansar. Jacó não tinha nada, a ponto de, quando ele para nesse lugar, a única coisa que ele tem para descansar é uma pedra. Ele faz da pedra o seu travesseiro. E ao fazer da pedra o seu travesseiro, ele dorme. E ao dormir, ele tem um sonho. E na visão e sonho que Deus dá para Jacó, ele vê anjos que descem e sobem. E ele de repente acorda totalmente surpreso com aquela visão. E aí de repente ele fala: esse lugar é o lugar onde Deus se manifesta. E ele coloca o lugar
o nome daquele lugar de Betel. Qual é o nome do lugar? Qual é o nome do lugar? Betel é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Jacó teve um encontro com Deus, mas não para por aí. Quando Jacó tem essa visão, quando Jacó entende aquilo que Deus está direcionando ele vê anjos que descem e sobem, ele diz que aquele lugar é a porta do céu. Ele entende que aquele lugar é um lugar muito importante. De repente ele faz um voto com Deus. E esse voto está narrado alguns capítulos anteriores a esse que nós lemos. E o voto que Jacó faz com Deus é o seguinte: Deus, se o Senhor for comigo nessa jornada que eu estou, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der vestes, se o Senhor me prosperar na terra onde eu for, se o Senhor transformar a minha situação de alguém que não tem nada, na situação de alguém que conquista algo, o Senhor vai ser o meu Deus, assim como o Senhor foi o Deus do meu pai Isaac. Olha só o voto de Jacó. O voto de Jacó é: Senhor, seja comigo na jornada que eu for, porque eu vou te servir de todo o meu coração. Esse é o voto de Jacó. O tempo passa, Jacó vai para uma terra distante e Jacó prospera. Jacó chegou sem nada, mas de repente Jacó agora tem 12 filhos. De repente agora Jacó tem esposa, Jacó tem família, Jacó tem bens, Jacó tem ovelhas. A pergunta que eu faço para você é: Deus cumpriu ou não cumpriu a parte dele? Deus realizou ou não realizou a parte dele no voto? A resposta é óbvia, é claro que sim. Porque todas as vezes que um homem e uma mulher se comprometem com Deus, a parte que falha nunca será a parte de Deus. Deus cumpre aquilo que tinha na vida de Jacó. Mas Jacó, até esse momento, não cumpriu a parte dele no voto. Aqui vai a segunda lição para mim e para a tua vida nessa noite. Irmão, aprenda a se achegar para pedir, mas aprenda ainda mais voltar para agradecer. Eu vou repetir: aprenda a se achegar para pedir, mas aprenda ainda mais a voltar para agradecer. O tempo passa, Deus cumpre a parte dele, Jacó prospera e de repente Deus aparece para Jacó no início do capítulo de número 35. Você pode acompanhar se estiver com a sua Bíblia aberta. E Deus aparece para Jacó e diz: vai para Betel. Que lugar é Betel? É o lugar onde Jacó fez o voto. É o lugar onde Jacó se comprometeu com Deus. É o lugar onde Jacó fez aliança. É o lugar onde Jacó entregou a vida dele para Jesus. É o lugar onde Jacó começou a entender os propósitos que Deus tinha na sua vida. De repente, no capítulo 35, Deus aparece para Jacó e diz: volta para Betel. E tem algumas pessoas que chegaram aqui nessa noite, e Deus está gritando nos teus ouvidos por esses 4 domingos, e hoje é o 5º, e Ele continua dizendo: volta para Betel. Betel é o lugar da aliança, Betel é o lugar da intimidade, Betel é o lugar que a gente conhece Deus, Betel é o lugar onde a gente tem relacionamento com Ele, Betel é o lugar onde Ele revela tudo aquilo que tem para fazer na nossa vida. Deus está gritando para algumas pessoas: volta para Betel, porque chegou a hora de você cumprir a tua parte no voto que fez comigo. Chegou a hora de você ser fiel, chegou a hora de você ser crente, chegou a hora de você romper, chegou a hora de você viver algo extraordinário. Quantos entendem essa palavra aqui nessa noite? Eu vim aqui nessa noite para profetizar para alguém que esse é o ano que Deus está te chamando para um nível a mais de profundidade com Ele. Será que você recebe essa palavra? Volta para Betel. Capítulo 35. Volta para Betel. A partir do verso de número 1 e 2. De repente Jacó está nessa jornada de retorno a Betel. Ele passa pelo Vale de Jaboque, tem o seu nome transformado, você conhece a história. Então ele não é mais Jacó o usurpador, ele passa a ser Israel. Dentro de todo esse contexto, Jacó vive um renovo da parte de Deus.
Jacó vive um renovo das alianças e das promessas de Deus. Vamos contextualizar. É como aquele culto de domingo, que de repente Deus decide falar com você. Aquele culto que de repente Deus começa a te tratar no íntimo do teu coração, e de repente Ele renova todas as promessas. Ele fala tudo aquilo que vai fazer na tua vida, e você recebe aquilo de coração aberto. De repente Deus transforma o teu nome. De repente Deus começa a mudar a tua história. De repente Deus renova promessas sobre a tua família, e você sai totalmente avivado daquele culto de domingo. A questão é que a vida não para no domingo, existe a segunda-feira. Se no domingo, que é exatamente o val de Jaboque, Jacó recebe, e é Betel, que é onde Jacó recebe renovo de promessas, o tempo vai passar, e o texto diz que Jacó saiu de Betel e foi até determinado lugar, verso 16 que nós lemos. Ao sair de Betel, depois de ter o seu nome transformado no val de Jaboque, depois de ter as promessas renovadas sobre a sua vida em Betel, depois de ter reatado a aliança com Deus, de repente acontece algo triste. A esposa de Jacó está grávida, e o contexto é que é de gravidez, e o contexto é que todos têm uma expectativa naquilo que vai nascer. Uma gravidez gera expectativa na casa, gera alegria. E esse é o contexto da história de Jacó. Ele foi naquele culto de domingo abençoado. Mas a segunda-feira chegou, e na segunda-feira que chega, de repente a sua mulher entra em trabalho de parto. E o texto diz que foi muito trabalhoso o seu parto. Em outras palavras, Raquel estava morrendo. Acabou de sair do melhor culto da vida dele. Acabou de sair da maior atmosfera espiritual que ele já presenciou. Mas a prova estava aguardando ele no dia seguinte. A luta estava lá, de pé, depois que ele saiu do culto abençoado. E aqui vai a terceira lição para mim e para a tua vida. Que lição é essa, Pablo? É a lição das provas inesperadas. Se você pudesse escolher, eu tenho certeza que a tua vida seria isenta de provações. Se você pudesse escolher o rumo da tua história, eu tenho certeza que nunca teria boleto atrasado, nunca teria filho desviado, nunca teria conta para pagar, nunca teria doença. Estou falando alguma mentira? Você escolheria ficar enfermo? Você escolheria ir visitar alguém que você ama no hospital? Você escolheria atrasar conta porque não tem dinheiro? Obviamente não. Porque se fosse para escolher a nossa história, se a gente pudesse escrevê-la, nós seríamos isentos de provações. Mas como não é eu que escrevo a minha história, não é você que escreve a sua história, mas é Deus que escreve a tua história, então tem provação, tem luta, tem adversidade. E Jacó começa a viver esse período, o período das provas inesperadas. A primeira lição para o meu e para o teu coração é: quando Deus te fizer passar por provas inesperadas, Ele está querendo que você aprenda duas coisas. Primeiro, a confiar mais nele. Segundo, a depender mais dele. Eu vim aqui para pregar para alguém que precisa confiar mais em Deus. Será que você está aqui nessa noite? Eu vim aqui para liberar uma palavra sobre a vida de alguém que precisa aprender a confiar mais em Deus. Eu vim aqui para liberar uma palavra sobre a vida de alguém, e a palavra é: o ano de 2024 vai ser o ano que você vai aprender a confiar mais em Deus. Vai ser o ano que você vai aprender a depender mais de Deus. As adversidades inesperadas, quando a alegria se transforma em tristeza, querem nos conduzir a uma dependência e uma confiança maior no Senhor. Estava tudo bem, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. A empresa estava bem, a família estava bem, estava tudo indo bem. De repente, parece que tudo mudou. Deus está querendo que você confie mais e dependa mais.
Existe alguém que chegou aqui nessa noite e não está entendendo por que está passando por algumas situações, por alguns processos de Deus. Você chegou aqui nessa noite perdido, sem entender aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e Deus está liberando uma palavra de cima desse altar. Eu vou fazer você depender mais de mim e confiar mais em mim. Dependência e confiança. Confiança e dependência. Raquel de repente começa a entrar em trabalho de parto, e o seu trabalho de parto é muito doloroso, ao ponto dela morrer. A gente sabe o que acontece no final. Lemos o texto. Só que existem algumas coisas antes do fato dela morrer que ensinam lições preciosas para quem está passando por prova inesperada. Primeiro, nesse contexto de tristeza e surpresa, aparece alguém no texto que não tem nome, mas tem palavra. E esse alguém é a parteira. A parteira está ajudando Raquel a ter seu filho, e ela vê que a situação é muito difícil. Ela vira para Raquel e diz: não tenhas medo, ou em outras versões, não temas, porque esse filho você vai ter também. Irmão, eu vim aqui para liberar essa palavra. A gente está em um janeiro profético, a gente está em um culto profético, na verdade. A palavra da parteira parece simples, mas muitas das vezes a gente precisa lembrar daquilo que é simples. A palavra da parteira é: não tenha medo, porque você vai romper. Você vai ter esse filho também. Você vai conseguir. A palavra da parteira entra no meu coração e no teu coração nessa noite e diz para algumas pessoas: não temas. Não tenha medo. Em nome de Jesus, levante uma das tuas mãos para o céu. Eu vim aqui para pregar para você que talvez esteja intimidado com a circunstância que está enfrentando. Deus está gritando aos seus ouvidos: não tenha medo. Por quê? Porque esse filho terás. Em outras palavras, a parteira está dizendo: parece difícil gerar no tempo da crise, mas é possível. Talvez você esteja enfrentando esse momento difícil depois de uma bonança extraordinária. Deus me trouxe aqui para te dizer: é possível gerar no meio da dificuldade. É possível gerar no meio da crise. Deus vai fazer você prosperar no ambiente da dificuldade. Não tenha medo, porque esse filho terás. Deus está falando para algumas pessoas que entraram nesse lugar, nessa noite, com medo daquilo que vai ser. Ele está dizendo para você hoje: não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Porque você vai gerar mesmo no ambiente da dificuldade. Você vai gerar mesmo na crise, mesmo na dificuldade. Não temas. Porém, o texto não termina aqui, ele continua. E o texto diz que, mesmo Raquel recebendo essa palavra, ela começa a morrer, ela está desfalecendo, está sendo dolorido demais. E ela toma uma atitude, porque o menino nasce, e é um menino, obviamente, o texto diz. E aí o que acontece? Ela toma uma atitude. E a atitude de Raquel é colocar sobre aquele menino o nome de Benoni. Fale comigo, Benoni. Diga mais forte, Benoni. O que é Benoni, Pablo? Benoni é o filho da minha dor. Raquel está sofrendo. Está doendo demais passar por aquele processo. Ela está desfalecendo a ponto de morrer. E o último ato de Raquel é Benoni, o filho da minha dor. Benoni, o filho do momento difícil. O filho da minha aflição. Essa é a decisão de Raquel.
Raquel decide derramar sobre uma criança um rótulo. Raquel decide derramar sobre a vida do seu filho que está nascendo a dor que ela está sentindo. E é isso que muitas das vezes eu e você fazemos. A gente decide derramar sobre aqueles que estão ao nosso lado a dor que nós estamos passando. A gente decide descontar no filho, no marido, na família, a dor que nós estamos sentindo. Raquel decide fazer isso. Ela diz: Benoni, o filho da minha aflição. Eu vim aqui com uma palavra de Deus de alerta para o teu coração. Em nome de Jesus, não defina a história de ninguém por conta de um momento de dor que você está passando. Eu vou falar de novo. Não defina a sua história ou a história de alguém por conta de um momento de dor que você está enfrentando. O problema de muita gente é dizer: eu estou passando por um momento difícil, é só isso que Deus tem para mim. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para a tua vida, para liberar a palavra, e a palavra é: Deus tem mais do que esse momento para você. Deus tem mais do que esse momento para você. O que Deus tem é uma história e não um momento. Você pode estar vivendo um momento de dor, um momento de aflição, um momento difícil, mas você não tem autorização do céu para derramar sobre a vida de alguém a dor que você está sentindo. Por quê? Porque esse momento não define quem você é. Esse momento não define a história que Deus tem para a tua vida, porque Deus tem mais. Eu vou profetizar até você levantar uma das tuas mãos. Deus tem mais. Deus tem mais para a tua casa. Deus tem mais para a tua família. Deus tem mais para as tuas finanças. Deus tem mais para as tuas emoções. Deus tem mais do que um momento difícil. Deus tem mais. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida vai além do momento difícil que você está passando. Mas Raquel não entende isso. O que Raquel faz? Ela condiciona o seu filho a um rótulo. Qual é o rótulo? O filho da minha dor. Mas eu louvo a Deus, porque o texto não termina aí. O texto continua e diz que Jacó, por mais que amasse muito Raquel, ele toma uma decisão. E olhe para cá, por favor. Uma decisão pode mudar o rumo da vida de alguém. Uma atitude pode fazer o trajeto da história de alguém ser alterado. Jacó de repente olha aquilo. De repente Jacó toma uma decisão. Ele está sofrendo porque a sua esposa morreu, mas ele sabe o que é carregar um rótulo, porque desde quando nasceu é conhecido como usurpador. E agora ele vê a história se repetindo. Ele vê o seu filho recebendo um rótulo, assim como ele também recebeu. Diferente de Jacó, o rótulo que aquela criança está recebendo é de filho da dor. Jacó recebeu o rótulo de usurpador. A questão é que Isaac, ao olhar aquilo, quando Jacó nasceu, não tomou a atitude que Jacó vai tomar. Isaac olhou as pessoas colocando o nome sobre o seu filho e deixou passar. Mas Jacó aprende com os erros do passado e ele diz: eu não vou permitir que a história se repita, porque eu sei o que é carregar um rótulo. Eu sei o que é as pessoas me olharem torto na rua. Eu sei o que é passar e alguém me condicionar pela minha história. Eu sei o que é enfrentar isso. De repente Jacó vê a história se repetindo e ele diz: eu vou tomar uma atitude e eu vou mudar a história da minha casa. Eu vou tomar uma atitude e eu vou mudar a história do meu filho. O seu nome não é Benoni, o seu nome é Benjamim. O seu nome não é filho da dor, o seu nome é filho da minha mão direita. Em outras palavras, você não vai ser descredibilizado, você vai ser o filho da minha mão direita, aquele que eu tenho prazer. Por que Jacó toma a atitude que toma? Porque ele sabe o poder de uma palavra. Porque ele sabe o que é carregar um rótulo sobre si durante toda a sua vida. Irmão, em nome de Jesus, chegou a hora de você fazer como Jacó nessa noite. Você não pode aceitar a arruaça que o inferno quer fazer na tua casa.
A gente está num domingo profético, e domingo profético é para quem tem atitude. Eu não sei se você tem ainda forças, mas se te falta forças, Deus te fortalece agora. Será que você pode levantar a tua mão direita ao céu em nome de Jesus? Será que você pode liberar uma palavra de bênção sobre a tua casa e dizer: a minha casa não vai morrer, a minha casa não vai perecer? Será que você pode ser profeta de Deus para a tua família agora e dizer: os erros do passado não vão se repetir? Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua descendência. Ah, Pablo, mas eu não tenho nem filho. Mas será que você pode profetizar por aqueles que Deus ainda vai te dar? Em nome de Jesus, a partir de hoje, a tua família não vai ser reconhecida pelos erros do passado, pela história que passou, porque você se levanta nessa noite e com uma atitude muda o rumo da tua história. Primeiro, Jacó sabe o que é carregar um rótulo. Segundo, Jacó sabe o poder de uma palavra. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de amaldiçoar, abençoe. Eu vou dizer de novo: todas as vezes que você pensar em amaldiçoar, abençoe. Porque existe poder em uma palavra liberada. Uma palavra pode matar alguém, mas uma palavra pode dar vida. Então, em nome de Jesus, não escolha matar quem está do teu lado. Escolha dar vida, dar vida, dar vida em nome de Jesus. E por último, além de Jacó saber o peso de um rótulo, além de Jacó entender o poder de uma palavra, Jacó tem a decisão sobre o destino. Na cultura judaica da época, todos poderiam ter uma opinião acerca do nome que seria dado ao filho. Todos tinham um palpite. Mas perante a lei dos homens, o único que tinha a decisão de fazer tal ato e de dizer: é isso, era o pai. Então Raquel tinha uma opinião, e a opinião é Benoni. Mas Jacó entende o lugar que ele está, e Jacó sabe: eu tenho uma decisão. Irmão, em nome de Jesus, não terceirize a sua responsabilidade. Não terceirize a sua responsabilidade. Muitas das vezes a gente está olhando a nossa casa perecer e está dizendo: porque o pastor não veio orar na minha casa. A gente está olhando a nossa casa perecer e está dizendo: porque Deus não usou o pregador no domingo. A gente está olhando a nossa casa e para o inferno está dizendo: o fulano não veio me visitar, ninguém me abraça. Em nome de Jesus, não terceirize a sua responsabilidade. É você que Deus colocou como profeta da tua casa, é você que Deus quer usar lá. Então, em nome de Jesus, se levante e faça alguma coisa. A gente é muito bom em terceirizar a responsabilidade, dizer: não, deixa que ele vai fazer, não, deixa que ela vai fazer. Mas o ano de 2024 é o ano de você assumir responsabilidade e dizer: a partir de hoje, o Espírito Santo entra dentro do meu lar, e o diabo não faz mais arruaça, o diabo não determina mais o final da história, porque eu estou cheio do Espírito Santo e eu sei o poder que ele me deu. Se você puder, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Jacó sabe o que é carregar um rótulo sobre si. Ele entende o poder de uma palavra. E ele é o único que tem o poder da decisão sobre a vida do seu filho. E ele decide, repito, ele decide mudar o nome dele de Benoni para Benjamim. A palavra de Deus para o teu coração e para a tua família hoje é: não aceite ciclos de morte que há muito tempo estão na tua casa. O meu pai foi cachaceiro, o meu tio, a minha mãe, eu, você também, e é assim que vai acabar a história. A partir de hoje, Deus está te dando autoridade
para você quebrar ciclos de pecado familiar aqui hoje. Ciclos de pecados familiares vão cair por terra, porque aonde existe o poder do sangue de Jesus, uma história é transformada. Você não vai morrer da mesma forma que aqueles que vieram antes de você morreram. A tua família não vai perecer do mesmo jeito do que quem veio antes de você pereceu. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida é maior. Ai, irmão, existe uma autoridade de Deus sobre esse lugar. Existe uma unção de Deus que flui desse altar para abençoar a tua casa. As gerações passadas não tiveram temor de Deus, mas quem sabe você vai ser o primeiro a dizer: eu temo ao Senhor e o amo de todo o coração. A questão é, se Jacó não tivesse ido para Betel, se Jacó não tivesse passado pelo Val de Jaboque, ele não teria autoridade espiritual para fazer o que fez no capítulo 35, verso 16. Sabe por quê? Porque você não pode estar doente daquilo que Deus te chamou para curar. Você não pode estar doente daquilo que Deus te chamou para curar. Em outras palavras, antes de você se levantar com autoridade, você precisa se render em humildade. A oração que eu quero fazer por você enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando é para que agora, nesse momento, você se humilhe perante a presença de Deus como Jacó se humilhou. Se precisar dizer: Senhor, meu nome é Jacó, eu errei. Esse é o momento para que você feche os teus olhos e coloque a mão sobre o teu coração. Esse é o momento para você fazer como Jacó e dizer: Senhor, eu errei. Até hoje eu não me posicionei. E à medida que você vai falando com Deus, Ele vai te curar. Assim como Ele curou a identidade de Jacó, Ele vai curar você nessa noite. E eu quero profetizar que ao final desse momento profético, você vai se levantar com autoridade na tua casa. Você vai se levantar com unção e ousadia para dizer: aqui em casa quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Será que você pode fazer essa oração? Não espere ninguém orar por você. Faça essa oração em nome de Jesus. Comece a dizer: Senhor, transforma a minha vida. A gente vai louvar e você vai ter a oportunidade de orar agora. Senhor, em nome de Jesus, agora nós oramos, nós erguemos a nossa voz e dizemos: nós iremos nos posicionar dentro da nossa casa, e as histórias do passado não vão se repetir. Senhor, em nome de Jesus, derrama autoridade sobre a vida dele agora. Derrama autoridade sobre a vida dela agora. Que nesse momento você receba a unção de Deus para despedaçar todo jugo e toda opressão que tem há muito tempo dominado a tua casa. Receba a unção de Deus agora. Que toda a cadeia agora seja quebrada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.